Bem-vindos ao Simples Natural, hoje recebendo Simone Albuquerque, arquiteta e paisagista, com uma receita de sopa de tomate que eu aprendi a fazer lá na Holanda enquanto eu morei lá. Espero que gostem da minha receita e do nosso bate-papo com essa convidada fantástica. Aguardo vocês após o comercial. Sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensinar. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Às vezes, não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. Honestidade, passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Olá, bem-vindos ao Simples e Natural. Hoje recebendo Simone Albuquerque com uma receita de sopa de tomate. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Otávio. Estou super curiosa para experimentar essa sopa de tomate. Legal. Pessoal, para a sopa de tomate hoje a gente vai usar um pouco de azeite de oliva, cebola, vamos mostrar aqui, cebola, alho. Eu vou usar hoje o sal do Himalaia, ele em pedrinhas, que eu trouxe o moedor, e eu vou utilizar alguns tomates. Nessa ocasião eu estou utilizando tomates bem maduros, os quais eu congelei, porque geralmente, de vez em quando a gente tem alguns tomates, né, Simone, em casa que a gente compra e ele está passando e a gente não sabe o que fazer, né? Antes de perder esse tomate, uma dica legal é você congelá-lo e aí você usa depois para fazer sopa de tomate, para você fazer um molho, fica bem interessante. Você já tem muita perda de tomate lá na sua casa ou alguma perda de fruta? Antes eu procurava fazer um molho, mas o molho perde muito mais tempo. Eu acredito que o tomate dessa forma é mais rápido. Eu já tô com o tomate, já olho, vejo e já coloco no freezer. É bem legal, a gente ter no freezer é bem interessante. E a gente vai utilizar 1 litro de água, tá? Para essa sopa. É bem simples, é bem rápido. Essa sopa, Simone, eu aprendi lá na Holanda, quando eu morei lá durante um tempo, eles faziam muito. Dada a escassez de alimentos, né, que eles sofreram muitas guerras, muitas invasões, então eles se acostumaram a tomar sopas, caldos um pouco mais ralos e sem tantos ingredientes juntos. Então a gente sente bem o sabor do tomate, a gente sente bem o sabor do alho, da cebola, e fica uma harmonia muito interessante. Você vai experimentar, você vai ver como que é. Tá,
aguardando. Simone, enquanto eu vou cozinhando aqui, eu vou picar a cebola agora, eu vou fritá-la um pouquinho de azeite e alho. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouco sobre você. Me fala um pouquinho. Sua formação, sua carreira. Eu sou formada em arquitetura, já fazem... A gente procura não falar quanto tempo, mas eu me formei em 99. Aí cada um calcula mais ou menos. Depois da formação em arquitetura, eu fui para uma construtora, aqui na cidade de Leme também. Essa construtora me deu uma bagagem muito grande, mas ainda eu sempre tive um gosto muito grande por plantas. Desde a criação, a avó fazendo no quintal, todo mundo sempre participando na casa. Aí eu fui para o paisagismo, tenho especialização em paisagismo. Aí numa loucura minha, eu fui para psicologia. Então eu sou formada em arquitetura, depois eu me formei em psicologia. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu já trabalhei com paisagismo também, e para ser paisagista você tem que ser um pouco de psicólogo, né? Foi mais ou menos isso que você fez? Foi mais ou menos essa linha. E Simone, e quais são as tendências hoje para arquitetura? O que eu estou achando bem interessante, assim, da sua mesa, né? O que muito se fala hoje são as referências familiares. E eu tô vendo muita coisinha, muitos detalhes que às vezes a avó tem lá guardada, e daí você guarda aquele potinho, aquele pinguim que era da geladeira antigamente, uma colher diferenciada, uma tesoura enferrujada, que você fala assim, tá ali na minha gaveta. Mas aquele objeto é quase um porta-retrato. A hora que você olha para ele, você se remete àquela pessoa. São as lembranças bem vivas dentro de casa e junto, na hora de cozinhar, na hora do banho também, na hora do guarda-roupa, aquele cabide antigo da avó que tinha um bordado. Isso hoje em dia está... Isso retomou para a arquitetura com força total. Legal. E você tinha comentado também essa coisa da praticidade do homem moderno, né? Dessa agilidade, do pensar, do ter que fazer as coisas com mais rapidez mesmo, né? Então tudo tem que estar ligado à eficiência, é isso? Tudo tem que estar ligado à eficiência. Não é trazer um monte de coisa, mas também não ter... Eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu adoro tudo, eu quero guardar tudo, daí eu percebo que não. Calma, você tem que deixar que a hora que você abre a porta, tá ali, você pega e usa. E outra dificuldade minha tá sendo, você pega, usa, você guarda de volta. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Isso parece que naquele momento que você está fazendo com pressa, você está perdendo tempo, mas na verdade aquilo você está economizando ações futuras, né? Fazer uma vez bem feito é melhor do que você ter que refazer várias vezes uma coisa, né? Exatamente. Pessoal, agora eu vou moer o sal do Himalaia que eu trouxe em pedrinhas aqui, né? Eu usei o moedor de sal para moê-lo, né? E o legal é eu mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é que esse moedor, ele é de cerâmica. Para sal, Simone, é legal você ter um moedor de cerâmica, porque o sal ele acaba corroendo muito, né? Então se for de metal, se for de plástico, ele vai ter uma durabilidade não tão alta quanto você deseja que ele tenha, né? O pessoal tá falando dessa coisa de tendência das coisas antigas, então eu tô seguindo a tendência. Aqui lá na loja eu tenho os ferros de passar roupa da minha avó, da minha bisavó, né? O caldeirão, a chaleirinha de aço, né? E é bem legal isso, porque realmente retoma um pouco da família pra gente, né? Simone, agora eu vou colocar um pouquinho da água aqui dentro para parar de fritar o alho. Esse cheiro tá uma delícia, né? E também eu vou colocar os nossos tomates, tá? O tomate, Simone, eu gosto de dar uma cortadinha. Ele tá meio congelado, mas ele corta bem. Porque o tomate ele não chega a empedrar de vez, né? Ele tem muitos açúcares, muita proteína, muitos ácidos orgânicos dentro dele. Então não chega a congelar de vez. Eu vou colocar, para cada 1 litro de água, aqui eu pus 1 litro, eu vou colocar 3 tomates apenas. Aí o pessoal vai falar assim, mas não fica muito fraco essa sopa, muito rala? Mas esse que é o charme dessa sopa.
O charme dessa sopa é você sentir o sabor do tomate e sentir atrás, no fundo, o sabor da cebola frita, do alho frito. É bem legal, você vai gostar. Simone, trabalhando no paisagismo, a gente tem que sempre ter essa coisa da paisagem funcional, né? Um jardim não só bonito de se ver, né? Mas que tenha um uso. Não é? Tem que ter uma erva medicinal. Fala um pouco mais para mim sobre isso. Na verdade, ele tem que estar constantemente em uso. As pessoas têm que usar o ambiente. Não é mais, o jardim hoje já não é mais aquele espaço lá fora da residência, onde se olha por uma janela e se acha bonito. Ele é contemplativo, mas ele também é funcional. As pessoas podem colocar uma mesa para sentar, fazer... Como está acontecendo aqui hoje. A comida não precisa ser feita dentro da cozinha. Aqui estamos nós dois, mas poderiam estar muitas pessoas, né? E os pratos poderiam ser servidos nesse jardim com você colhendo os próprios temperos neste jardim. Legal. Quem sabe isso aí não é uma ideia para um futuro, a gente mexer aqui nesse jardim de trás, a gente faz alguma coisa. Sim. Para até durante o programa mesmo eu ir colher alguma coisa, né? Simone, esse uso de plantas medicinais e aromáticas no jardim já vem desde a antiguidade, né? Sim, sim. Já em vários povos sempre utilizaram, e eu acredito que em todos os continentes. Existe um início, tanto na China, como no início também, a gente vai perceber na Europa, como também os índios também faziam. Então a gente não pode falar que nasceu de algum lugar. Eu acredito que sempre existiu, claro. Cada um com as suas ervas, cada um com os seus princípios, cada um teve um modo de formar o seu espaço, de forma esse espaço integrar a alimentação. É legal, até a origem da palavra jardim, né, vem de hortus gardens, né, que antes era uma horta misturado com um jardim, né? E fora o paisagismo, que vem também de uma palavra que é originária persa, que os persas foram os primeiros a conceber o espírito de paisagismo, aquela organização das plantas, e toda a intenção deles era fazer uma economia de água e uma circulação de água, que vem bem para as tendências de hoje em dia, que as preocupações que nós estamos tendo, né? Simone, a gente vai dar um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua com essa receita de sopa de tomate maravilhosa. Até daqui a pouco. Ok, Juca, é a sua vez. Aí, pessoal, já sabem o que fazer. Somente enlatados. Se você quiser mudar o mundo, ver esse sonho se realizar, tem que se dar de coração. Agora e começar. Nós precisamos de amor. Obrigada. É o amor que abre o coração. Mais um pouco de amor. Se tem amor, amor. Nós precisamos. Ô, cara, tá pensando mesmo que eu? Aê, mano, vamos nessa! Falou, mano. Pô, tô chegando, quase. Queremos que se faça realidade. Integridade, passa adiante. Aê, valeu. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Bem-vindos de volta ao Simples Natural. Hoje recebendo Simone Albuquerque, arquiteta paisagista, com a nossa receita de sopa de tomate. Simone, como a gente estava conversando no primeiro bloco, você falou um pouco sobre as tendências da arquitetura e tudo mais, e você está sempre em estudo, né? Você acabou de fazer uma disciplina no mestrado lá da USP e agora está cheia de novidades para expor para o pessoal aí. Fala um pouco sobre essa disciplina que você fez. A minha disciplina é sobre compostos.
compostos alternativos. O que está acontecendo? Existe uma preocupação muito grande. Em quanto tempo a gente ainda vai conseguir usar, na mesma medida que está sendo hoje, o cimento na construção? Então, o que a gente conseguir substituir, apropriar de outros materiais, tudo está sendo bem-vindo. E o nosso material de foco lá foi o bambu. O bambu é um material que ele é fácil de usar, só que ele precisa de um projeto direcionado a ele, não é uma matéria que o bambu tem algumas peculiaridades, né? Ele é mais flexível, ele tem muita fibra, né? E aí ele precisa realmente ter algum projeto mais adaptado a ele, é isso então? Ele tem muita fibra, ele supre todas as necessidades, ele tem flexibilidade, ele tem tudo, só que ele não é usado in natura uma matéria-prima que ela tem um tamanho padrão, uma medida padrão. Tem agora as chapas de compensado, chapas de bambu. Essa sim consegue ocupar todos os espaços. Mas o mais econômico do bambu é ele in natura. E ele consegue fazer espaços mais arquitetônicos, espaços mais funcionais. Só que de forma mais alternativa. Ele ainda não está conseguindo vencer totalmente a arquitetura estática. Não sei se você conhece, tem o pessoal do IPEMA, lá em Ubatuba, né, Instituto de Permacultura, que eles têm algumas construções em bambu muito interessantes. Eles fazem estruturas assim que a gente não acredita que foi erguida só com bambu. É uma boa opção para você ir lá conhecer e ver a estrutura que eles montam. Mas essa coisa das fibras junto no cimento é bem interessante, que você acaba economizando em cimento, né? Sim. E as folhas do bambu queimadas, usadas 20% no cimento, ela potencializa muito a ação. Então, uma quantidade menor de cimento, você consegue o dobro do resultado. A gente tem que sempre atentar a isso, né? Porque os recursos naturais, eles têm os renováveis e os não renováveis, né? O cimento, por exemplo, é extraído de algumas rochas por um processo de queima dessa rocha e tudo mais, e essa rocha vai acabar um dia, né? Sim, como tudo que é usado em excesso, chega uma hora que acaba ficando mais escasso. E você conseguindo pôr uma cinza de bambu junto, uma cinza da própria caldeira, né, dessas fornalhas aí que usa para siderurgia e tudo mais, acho que também ajuda a manter esse cimento mais rentável, no caso, né? Ele rende mais, né? Não rentável ele fica mais forte. Mais forte. E você usa uma quantidade, vamos falar, numa construção que é uma porcentagem bem menor de cimento. Então, legal. Então essa disciplina na USP foi bem aproveitada. Bem aproveitada. E você tem essa ideia de querer fazer o mestrado agora? Como que agora vamos caminhando, vamos outras matérias até a gente chegar num final. Lá é bem rígido, mas a gente faz igual o bambu, né? Vai meio maleável. É isso aí. Eu tenho a graduação pela USP, eu sei bem como que é puxado o negócio. E o mestrado eu fiz pelo Instituto Agronômico de Campinas. Mas não deixa nada a desejar não, viu? Não. É bem puxado e até mais do que a USP, se for ver. Simone, aqui a gente fez a receita e o pessoal acho que não está entendendo que pegou só pelo segundo bloco, né? Nós utilizamos, vamos mostrar aqui então, ó, tomate congelado, que eu dei a dica de quem está com o tomate quase perdendo quando compra muito, congela ele, que ele serve para fazer essa sopa ou ele serve para fazer molho, quando você não tem o tempo para fazer o molho logo em seguida que você está com ele à disposição ali. Eu utilizei também um pouco de sal do Himalaia, esse aqui é o em pedra que eu moí na hora. A gente utilizou um dente de alho e uma cebola. Essa cebola, olha que legal que ela tá meio suja de terra ainda porque eu colhi ela semana passada. A gente já está em época de colheita de cebola, então agora a gente está colhendo e levando um pouquinho para a loja. Usei também azeite e utilizei 1 litro de água. Eu pus tudo aqui na panela de pressão. E a gente vai deixar ela ferver pelo menos uns 2, 3 minutos aqui, ó. Agora que ela abriu fervura, né? Só o pessoal lá de casa saber o que a gente está fazendo nesse segundo bloco. Simone, vamos deixar cozinhar 1 minutinho aqui na pressão mais, porque esse fogo aqui ele é mais forte que o fogo de casa. Eu já desligo e aí a gente começa a degustar essa sopa que é uma maravilha. A gente falou um pouco sobre as tendências, né? E agora o bambu na construção.
E a tendência para o jardim também é levar o bambu para ele ou não? O bambu no jardim sempre existiu, né? Ele sempre, desde dos jardins japoneses até os jardins tropicais. A tendência agora é levar mais ainda o bambu, porque ele vai servir como acessório para outras plantas. Pergolados de bambu, treliças de bambu, isso daí vai estar cada vez mais na moda. E até mesmo construções, né? Uma grande área de lazer exposta, só que feita inteiramente de bambu. Até foi uma coincidência, né? Mas eu trouxe aqui uma colher de bambu. Eu adoro usar colher de bambu, né? O pessoal em casa usa muito colher de pau. Essa daqui é uma colher de bambu que é feita por um amigo meu aqui de Leme. Ele chama Flávio Ueno. Ele é um exímio artesão. Ele faz várias coisas em bambu, sino. Então ele também está na tendência. Tá. Ah lá, Flávio. Suas artes estão na tendência. Vamos começar a comercializar mais, rapaz. E eu adoro a colher de bambu porque ela não passa gosto. Ela não tem essa interação com a comida, né? Ela é um sabor mais neutro e tudo mais. Você já usou algum utensílio de bambu? Uso em casa, minha cozinha tem vários. Tem muitos de madeira, mas muitos de bambu. Ainda mais porque ela não solta farpa, ela não agrega muito o sedimento das sementes do que você está misturando, né? Ela facilita bem a praticidade na alimentação. Né? Os utensílios de bambu são fantásticos mesmo. Pessoal, agora aqui eu vou fazer perder a pressão um pouco mais rápido, vou soltar aqui, porque a gente tem um tempo meio limitado na televisão. Em casa vocês podem deixar naturalmente e perdendo a pressão, tá? Eu vou soltar aqui um pouco mais rápido e eu vou usar um mixer direto na panela para a gente poder triturar esse tomate e deixar ele mais caldo, né? Transformado num caldo, não tão em pedaço. Você falou que essa é a tendência também, né? Utilizar coisas que sujam menos na cozinha, Sim. coisas mais simples. E nas nossas vós faziam muito isso, né? Que elas tinham que ter tempo para cuidar de neto, para cuidar da casa e um monte de coisa. E elas ainda, muitas eram horticultoras, lavradoras, né? Muito, trabalhava muito. A sua família veio da terra também ou não? Não muito. Minha avó, uma era costureira também, mas usava muito tempo. A outra, ela ajudava numa alfaiateria, mas ela ajudava a parte de cuidar das plantas. Então sua família sempre foi ligada a mais essa coisa de arte, mais essa coisa... Talvez por isso você foi pro paisagismo? Acho que um pouco meu pai. Meu pai sempre foi de construir, até isso de resgatar materiais antigos, eu trouxe do meu pai, de repente a arquitetura chegou e eu falei, nossa, meu pai sabe tudo de arquitetura. Aproveitando esse gancho seu, você tem muita coisa legal e interessante na sua casa, igual cisternas para aproveitar a água da chuva, né? Fala um pouco sobre como que é elaborar tudo isso, ter a ideia e executar essas coisas que ajudam você a economizar dinheiro, a cuidar um pouco do meio ambiente. Me fala um pouco. Em casa eu tento aproveitar toda a água. A água do telhado eu tento aproveitar para regar as plantas. A água que sai da máquina, ela serve para lavar quintal, terraço. E também aquela água que de repente eu preciso pôr um tapete de molho, alguma coisa, sempre está funcionando. No começo parecia muito demorado, complicado, depois entra na rotina e tudo flui. A gente vai pegando, né, o gosto por fazer isso e o jeito e vai ficando mais fácil, né? Lá no sítio mesmo eu tenho água no poço, que bastante, o poço dá tudo, mas eu reutilizo toda a água. Então água de lavagem de máquina também uso para lavar quintal, para lavar o carro e tudo mais. O legal é ter essa consciência, né, de ir reaproveitando, porque a água é um recurso natural que diz renovável, mas tá difícil, né? O São Pedro não tá mandando muita água, nem ano passado, nem esse ano. A gente tem que ajudar um pouco a natureza também, né, Simone? E você também faz algumas construções reaproveitando materiais, né? Eu lembro que acho que eu vi na sua casa uma parede com garrafas, né, que você fez. Como é essa ideia? Fala. Na verdade, o que eu fiz? Eu reapropriei a ideia do tijolinho de vidro.
No lugar de uma parede com que chegava uma certa altura para iluminação, que eu iria colocar um tijolinho de vidro, eu substituí o bloco por garrafas de cidra. Aquela cidra Cerezer que vende, vamos falar, em qualquer descarte, num mercado paralelo de utensílios reaproveitados, que são latas, garrafas. Em alguns espaços você consegue encontrar a centavos por garrafa. Nossa, que legal. Então acaba sendo até um pouco de economia na construção também. Sim. Simone, vou interromper um pouquinho que eu vou voltar aqui, ó. A gente está quase terminando nossa receita. Vamos mostrar aqui, ó. Os tomates, eles ficam meio em pedaços mesmo. Vamos ver se vai dar para mostrar certinho. E aí agora eu vou, ó, tá vendo lá, ó, no fundo, os tomates em pedaço, né? E eu vou agora usar o mixer para finalizá-lo e ele fica, então, bem um caldo, bem ralo, né? E essa é a sopa de tomate que lá na Holanda se toma muito. Eu tomava quase todo dia essa sopa aqui lá, que eles têm o costume, lá é muito frio, e eles têm o costume de fazer uma vez na semana e guarda dentro do armário e fica a semana inteira tomando a mesma sopa guardada dentro daquele armário. É incrível. A temperatura lá é muito baixa, né? Mas sempre de tomate ou você vai variando? Não, eles vão variando. Sempre na semana eles fazem alguma sopa diferente por semana, né? Mas sempre tem um caldo, sempre tem uma sopa antes das refeições. Ó, ela ficou bem ralinha, bem legal, ficou bem na textura que a gente consome lá na Holanda mesmo. Eu vou servir aqui para você e para o pessoal ver a textura que ficou, ó. Tá vendo que bonito? Fica uma cor interessante, o sabor fica fantástico, surpreendente, ó. Tá vendo que legal que fica? Ela fica bem ralinha mesmo. Quem quiser pode pôr um pouco de pão no meio, para ela ficar um pouco mais grossa. E aí ela tem esse sabor, né? E é o sabor realmente do tomate. E a gente sente no fundo a cebola e a gente sente no fundo também o alho. Simone, vamos pôr para esfriar aqui um pouquinho. A gente tem, a produção está falando que eu tenho mais 2 minutos e aí a gente degusta a sopa e a gente já finaliza o bloco. Então essa ideia do reaproveitamento é tendência, essa ideia do resgate da cultura familiar também é tendência. Quem tiver aquele ferro de passar roupa, aquele bule, pode usar, que não está fora de moda, está na moda mesmo, né? E quais as outras dicas para a gente finalizar nosso programa? Voltando àquilo que a gente já falou, tudo muito funcional, muito prático, né? Tentar não deixar espaços muito guardados no fundo, que tem que tirar 4 ou 5 objetos. Tudo tem que estar mais ou menos o mais possível à mão, né? Que você abra o armário e pegue e saia caminhar para sua vida. Então a tendência é praticidade e bom gosto, bom senso também, né? Sim. Vamos experimentar então? Fica à vontade. Cuidado para não queimar a boca, porque tá bem quente. Eu esqueci, faltou um pouco de sal, né? Vamos pôr um pouquinho mais. Você quer um pouco mais de sal aí? É que eu pus realmente tão pouquinho o ralador aqui não tá muito ajudando. Vamos lá. Vamos ver como ficou agora, dar uma corrigida de sal, mas o sabor fica fantástico. Realmente, Otávio. Muito bom, né? Consigo perceber a cebola, todos os elementos que estão contribuindo para formar o prato. Compor o sabor, né? Pessoal, essa é a nossa dica, então, da semana para vocês. Um leve e simples caldo de tomate. Espero que gostem da minha receita, espero que tenham gostado da minha convidada. Ótimas energias a todos e até semana que vem. Cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem.